Oi, pessoal, aqui é a Marta da East by East. Eu sou a fundadora, a diretora criativa. Um mistério está se desenrolando nos Hamptons. Esta estilista de 33 anos está morta. Mulher inconsciente não está respirando. É no Montauk Yacht Club. Me diga onde você está. 32, Estrada Star Island. Sabe-se que detetives de homicídios estão envolvidos. Eles foram chamados ao Montauk Yacht Club após ela ser encontrada morta em um barco na terça-feira de manhã. Revelações sobre o que pode ter ocorrido nesse local, normalmente visto como um playground de verão para os ricos e famosos. Sou Chris Stewart e estamos no caso apresentado pela Law and Crime Network. Há muitas perguntas neste momento em uma história envolvendo a morte de uma jovem em Montauk, Nova York. Essa é a foto de Martha Nolan Oslatara. Ela tinha apenas 33 anos. Ela era da Irlanda, mas se mudou para Manhattan, Nova York. Ela parecia ser uma visitante assídua dos Hamptons, como muitos nova-iorquinos nesta época do ano. As redes sociais dela mostram que ela vai a lugares de helicóptero e pega jatos particulares. Ela está comemorando com amigos, viajando de avião a lazer e a negócios. Quando se trata de negócios, parece que Martha realmente construiu uma vida de sucesso para si mesma desde que se mudou para os Estados Unidos. No LinkedIn dela, ela diz que é fundadora de uma marca de moda chamada East by East. Eles têm mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ela escreveu no Facebook que estava em sua era East by East. Em 1º de julho, Martha postou que sua empresa fez um pop-up em um resort em Montauk. Essa foi sua última postagem nas redes sociais. Martha foi encontrada morta em Montauk na manhã de terça-feira. Ela estava a bordo de um barco no Montauk Yacht Club. Seguem fotos aéreas desse clube. Neste momento, há mais perguntas do que respostas sobre o que aconteceu com Martha. Falei com a polícia em Long Island hoje cedo e foi isso que me informaram. Na terça-feira, por volta da meia-noite, um homem ligou para o 911 informando que uma mulher estava inconsciente em um barco no Montauk Yacht Club, segundo a polícia do condado de Suffolk. Mulher inconsciente sem respirar no Montauk Yacht Club. Me diga onde você está. 32, Star Island Road. No site do Yacht Club, diz que é a maior marina dos Hamptons. É um resort de luxo em um terreno de 16 acres. Verificamos o custo de um quarto lá, mas estão lotados na maior parte do verão. É um lugar bem no final de Long Island. É uma cidade litorânea linda que é muito popular nesta época do ano. Segundo a polícia, ao chegar no clube de iates de Montauk, bons samaritanos realizavam reanimação cardiopulmonar em Martha. A polícia informou que ela foi declarada morta no barco. Uma investigação e um exame preliminares foram inconclusivos quanto à determinação da causa da morte dela. No momento, aguardamos a autópsia do médico legista do condado de Suffolk. A polícia ainda não informou se a morte dela foi resultado de crime ou atividade criminosa. Mas, novamente, sabemos que os detetives de homicídios foram chamados para esta cena e continuam investigando a morte dela. O Departamento de Polícia do Condado de Suffolk informou hoje que não haverá coletiva de imprensa para fornecer atualizações, mas isso pode mudar. Perguntei quando a autópsia poderia ser feita, mas disseram que, normalmente, não tem um prazo estimado. Pode levar 1 ou vários dias até recebermos os resultados só. Há alguns relatos da mídia que estão esclarecendo o que aconteceu antes da chegada da polícia. Segundo o New York Post, membros de um clube de iates relataram ouvir gritos vindos do cais na noite de segunda-feira. O Daily Mail está noticiando que o barco em que Martha estava era conhecido como, abre aspas, barco de festas, e que um homem que acredita-se ser seu namorado correu nu até o cais para pedir ajuda, gritando, abre aspas, essa é minha namorada. No entanto, a polícia não confirmou essas informações. O Montauk Yacht Club divulgou um comunicado dizendo que está cooperando com a investigação e com as autoridades, mas não forneceria mais comentários ou detalhes sobre o que aconteceu. Para falar sobre isso diretamente de Nova York, temos o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York e apresentador do podcast Gold Shields, Tom Smith. É ótimo tê-lo aqui no Law and Crime, especialmente para essas histórias em desenvolvimento, e você faz um excelente trabalho.
nos dando uma visão de como essas investigações funcionam. O que você pensa, com base nas informações limitadas que temos até agora, sobre o que possivelmente aconteceu com essa jovem? Bem, este é um mistério clássico. Sabe? Então, o que você tem que fazer como detetive é chegar à cena e trabalhar completamente de trás para frente. Você vai voltar o máximo que puder, começando por aquela noite, onde tudo começou, como o dia começou, e isso vai envolver postagens em redes sociais, entrevistas com familiares, amigos, namorados, seja quem for, para montar algum tipo de linha do tempo de como a pessoa foi do ponto A até esse final horrível. E o que aconteceu no meio do caminho vai se resolver. Inicialmente, Chris, você começará a trabalhar de trás para frente, tentando descobrir o que aconteceu naquela noite, e então seguirá a partir daí. Porque no momento desta gravação, não sabemos se houve crime envolvido. A polícia não confirmou nem negou isso. Não sabemos a causa da morte. Há uma autópsia pendente neste momento. Então há muitas perguntas. Mas a polícia do condado de Suffolk disse que os detetives de homicídios foram chamados para a cena. Com que frequência um detetive de homicídios investiga algo que não é um homicídio? Bem, você ainda não sabe se é, então vai mandar essa equipe, porque os indícios mostram que você tem um mistério, você tem um corpo, e pode ser, sabe, não sabemos todos os detalhes sobre a área ou o que eles podem ter encontrado. Há sangue no local? Coisas assim certamente indicariam quem apareceria na cena e começaria a investigação. A equipe de homicídios, seja no condado de Suffolk ou na departamento de polícia de Nova York, seria chamada para isso porque, como eu disse, pelas circunstâncias ao redor, você quer os melhores caras e garotas lá para começar essa investigação. Quanto à cena e ao que sabemos quando as pessoas chegaram, havia bons samaritanos fazendo reanimação cardiopulmonar nela, mas eles não conseguiram determinar a causa da morte no local. Então vamos lá, o que exatamente pode ser feito? Porque eu acho que se alguém foi baleado, isso não parece ter acontecido aqui. Eu presumo que um policial que atendeu à ocorrência poderia afirmar com convicção que acreditamos que essa pessoa foi baleada até a morte. Neste caso, ainda parece ser um grande mistério como essa mulher perdeu a vida. O que isso te diz neste momento, já que esses testes preliminares não revelaram nada? Não estou surpreso, como você disse, podem haver vários fatores envolvidos na morte de alguém. Eles precisam investigar medicamentos. O que aconteceu com ela? Ela caiu do barco e bateu a cabeça? Sabe, alguém fez ela cair e bater a cabeça? Então tudo isso vai chegar a uma conclusão com as entrevistas. Você só vai começar a juntar as peças. O que aconteceu e o relato das pessoas que estavam lá naquela noite, né? E tentar montar esse quebra-cabeça. Mas você sabe que a indicação inicial é que alguém morreu, então você vai começar por aí e trabalhar nisso, sabe? Como eu disse, de trás para frente e em certo ponto seguirá para frente. De acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, os testes preliminares não conseguiram determinar a causa da morte. Um policial respondendo à ocorrência para tentar descobrir como alguém morreu no local realizaria alguns testes iniciais, embora o comunicado não especifique quais foram feitos neste caso. Sim, os testes preliminares são exatamente isso, preliminares. Isso envolve interrogar pessoas e basicamente observar e obter uma visão do local do crime. Porque você não quer perturbar a cena do crime, então você não vai virar o corpo dela, não vai ficar vasculhando o local procurando algo em específico. Você vai ficar em uma área onde pode apenas observar e garantir que a área está segura. Mas alguns dos indícios das possíveis causas da morte vão vir das pessoas que estavam lá. Quando foi a última vez que você a viu e houve alguma discussão, como ela se sentia, como ela parecia, como ela agia, sabe? Tudo isso vai fazer parte da chamada investigação preliminar. Quanto a uma possível causa da morte. Então ela foi encontrada nesse barco, que segundo relatos, e isso veio do New York Post, era meio que um barco de festa. Era um barco onde muita gente normalmente ficava. Hoje, o que os detetives estão fazendo nesse barco? O corpo já foi enviado para o médico legista. Eles vão fazer os exames e muitas informações vão vir dessa autópsia. Mas quando você está na cena hoje e parece que eles montaram um posto de comando no Yacht Club, o que eles estão fazendo? A primeira coisa que eu faria seria tentar encontrar o máximo de vídeos possível.
Não há nada como recorrer a câmeras de vigilância, ou CFTVs, ou qualquer coisa que possa estar instalada para juntar o que aconteceu. E também você vai analisar a cena do crime, alguma coisa espalhada por aí, algum item estranho, algum objeto de interesse em particular, que você queira coletar como possíveis evidências. E a outra coisa é que você vai querer entrevistar qualquer outra pessoa naquele barco. Alguém mais estava se sentindo mal, alguém mais estava doente, alguém mais que você saiba ficou meio enjoado, talvez por ter comido ou bebido alguma coisa e bebeu, sabe, qualquer coisa assim. Então todo o processo da cena do crime vai envolver algumas entrevistas também. E o que eles são informados. Não sabemos muito sobre essa mulher, além do fato de que ela parecia ser muito bem-sucedida. Ela tinha sua própria marca de roupas, migrou da Irlanda para os Estados Unidos da América e construiu uma vida de sucesso. Eu acho que, sabe, há especulações, e é só isso até agora, de que algo pode ter sido ingerido, baseado no fato de que não sabemos qual foi o resultado da toxicologia ou nada disso quando se trata de uma investigação assim, e você está investigando talvez o uso de drogas ou alguém que comeu algo que pode não ter caído bem para ela. Seja lá o que for, como essas investigações normalmente acontecem. Quando se trata, eu acho, de determinar se é um homicídio. Sim, são muitas entrevistas e é muito sobre o histórico dela, sabe? Se ela teve algum problema com alguém, é disso que estou falando. As redes sociais são uma ótima ferramenta para as autoridades, porque você pode investigar profundamente o histórico de alguém e o que levou até essa noite. E você sabe que o laudo toxicológico, obviamente, vai ser o fator determinante nisso, e quando ele estiver pronto, vai indicar a causa específica da morte, se foi algo ingerido, se foi, sabe, qualquer coisa assim. Então, tudo está em aberto e tudo está sendo considerado neste momento, mas com certeza você vai depender da autópsia quando ela estiver concluída. Quando você entrevista alguém, e só pelo relato do Daily Mail de que o namorado estava nu por volta da meia-noite, quando tudo isso aconteceu e ele estava gritando por socorro, então, quero dizer, aparentemente ele passou por algo traumático. Como você conduz essas entrevistas quando está tentando descobrir se algo criminoso aconteceu? Bem, você quer informações, então precisa ser compreensivo com o que está acontecendo na vida dele. Você sabe, se ele não teve nada a ver com isso, ele vai estar arrasado, ele vai ficar chateado, ele vai estar emocionalmente abalado. Então você tem que, sabe, levar isso em consideração ao conduzir a entrevista com calma. Leve ele para um lugar isolado, sente com ele e vá com calma, passando metodicamente pelo relacionamento deles. O que aconteceu naquela noite, o que causou isso. Então você quer começar do início que conseguir lembrar que vai levar até o final disso, né? Até a morte dela e a ligação para o 911. Mas você realmente precisa ir com calma nisso. E outra coisa é que em algum momento você vai ter que começar a pensar no futuro disso, em um julgamento e, sabe, em fazer parte do sistema de justiça criminal. Então você quer garantir que as declarações estejam redigidas corretamente. Qualquer advertência de Miranda que precise ser dada, seja dada. Então você quer garantir que nada seja perdido, porque você não sabe o que vai acontecer com isso ou o que pode surgir no futuro. Então você começa a se preparar para uma acusação ou um julgamento imediatamente, garantindo que faça tudo corretamente. E isso aconteceu na noite de segunda para terça-feira. Então, por volta da meia-noite, em algum momento, foram feitas as primeiras ligações para o 911. Agora estamos entrando na tarde de quarta-feira. Ainda não há muitas informações das autoridades. Qual é o tipo de cronograma normalmente existe para fornecer ao público mais informações sobre o que aconteceu? É importante ter certeza das informações antes de fazer uma coletiva de imprensa, algo que acontece com frequência. Você não quer fazer uma coletiva de imprensa só por fazer, porque isso acaba divulgando informações que não precisam ser divulgadas. E os investigadores e quem quer que esteja conduzindo essa investigação, você já viu isso tantas vezes. Eles vão subir lá e dizer que não vão comentar sobre a investigação neste momento, né? O que pode significar que eles têm uma novidade. Eles podem ter informações que ainda não estão prontos para divulgar. Quando tudo estiver pronto, aí sim vão revelar. Mas, sabe, a gente vê com muita frequência coletivas de imprensa sendo feitas só porque sim, porque chegou a hora de fazer uma,
Talvez eles estejam apenas aguardando um pouco mais para garantir que tudo seja divulgado para a imprensa e o público da maneira correta, evitando apresentações prematuras. Não. E eu sou culpado disso, por ser membro da imprensa, pois em coletivas de imprensa queremos que aconteça rápido e já começamos a fazer perguntas. Quando recebemos um sem comentários em uma coletiva, ficamos nos questionando sobre o propósito de estarmos ali. Sei que as coisas não acontecem tão rapidamente. A polícia do condado de Suffolk informou hoje que não há prazo definido para a conclusão da autópsia. Mas, normalmente, o que envolve esse processo e quanto tempo leva para obter os resultados em um caso como esse? Bem, só a autópsia em si pode ser feita bem rápido. O relatório toxicológico é o que leva mais tempo. Isso pode levar, na verdade, algumas semanas para conseguir todas essas informações, sabe, desse relatório. Mas a autópsia em si, no que diz respeito apenas ao relatório de patologia, pode ser feita bem rápido. E se não houver sinais de nada relacionado à morte dela com isso, então vamos ter que esperar pelo outro relatório, que pode levar algumas semanas. Acho que se apresenta como a maior marina dos Hamptons, o que já é muita coisa. Quero dizer, este é o lugar movimentado no verão. É para cá que muita gente vem para se reunir. Como detetive, você deve ir de barco em barco e conversar com as pessoas que estavam perto do barco em que ela estava ontem à noite. E tenho certeza de que isso fica exaustivo depois de um tempo. Como você lida com esse dia, tentando descobrir se, sabe, essa pessoa pode ter ouvido algo na noite passada, essa pessoa só quer contar algo para a polícia, essa pessoa pode realmente ter informações sobre o que aconteceu? Como se você filtra tudo isso? É difícil. E é só coordenação, é só isso. Os detetives do condado de Suffolk e seus colaboradores já passaram por essa situação inúmeras vezes. E você conduz isso como qualquer outra investigação. Você tem seu oficial do caso, né, o detetive responsável que vai conduzir a investigação. E então a equipe e outras pessoas envolvidas nisso vão apenas apoiá-lo. Eles vão sair, né, a fazer as entrevistas, e então você coleta todas as declarações e começa a montar um quebra-cabeça e uma linha do tempo. Mas é muita coordenação. É preciso entender muito bem quem está fazendo o quê e distribuir as tarefas. Você pode ter 2 caras responsáveis por uma coisa, outros 2 por outra e mais 2 por algo diferente, e assim por diante. E então você reúne as informações, coloca em alguma ordem para ter uma ideia melhor do que aconteceu. Quais são os tipos de recursos? Porque o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk cobre uma área muito grande, uma área muito movimentada. Essa é uma época do ano muito movimentada, com certeza há muitas outras coisas que não estão nas notícias e que, como detetive, você precisa investigar. Mas em um caso como este, que está ganhando mais destaque a cada hora, quantos recursos estão sendo investidos nisso? Quantas pessoas provavelmente estão trabalhando nisso, tentando descobrir o que aconteceu? Sim, você vai usar quantos forem necessários. E se o FBI precisar se envolver para ajudar em algumas questões técnicas, tudo bem. Se o FBI ou o Departamento de Polícia de Nova York precisar se envolver devido a possíveis descobertas, que assim seja. Essa é uma situação em que todos precisam contribuir. Quando há uma investigação assim, todos os recursos estão disponíveis e todos estarão acessíveis para ajudar nisso. Isso não falta, principalmente em Nova York, você sabe. Bem, E eu penso em Montauk. Quero dizer, essa é uma das partes coincidentais dos Hamptons. Muita gente acima da minha faixa de renda passa o verão lá. Quando você trabalha em um caso de grande repercussão, com a mídia fazendo perguntas e pessoas como eu ligando para o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk pedindo atualizações o dia todo, isso deve ser irritante. Mas você está trabalhando nesse caso e sabe que todo mundo está de olho nele. Como é estar nessa posição como detetive? Você aceita como é, não se deixa envolver pelo barulho, não fica ouvindo todos os relatos que circulam por aí. Você acaba fazendo seu trabalho, não querendo soar insensível. Você conduz como se fosse outro caso, sabe? Você simplesmente conduz da mesma forma que provavelmente já fizeram muitas e muitas vezes. E você tenta não se precipitar, como acabamos de dizer, você tenta não fazer uma coletiva de imprensa só por fazer. Garanta que as informações divulgadas sejam verdadeiras e legítimas. Depois, siga com os procedimentos investigativos de rotina. E eu acho que é isso que eles estão fazendo aqui. E é por isso que chegou ao ponto em que está agora, sem simplesmente divulgar informações só por divulgar.
Quando eles estiverem prontos para divulgar as informações, eles o farão. Eu fico pensando em Montauk, porque é realmente um lugar único, pelo menos para o mistério de algo assim acontecer. É um ponto turístico e você quer que as pessoas se sintam seguras. Não necessariamente foi um crime, pode ter sido um incidente isolado. Mas quanto ao aspecto da pressão, existe alguma vez, não vou dizer pressão política, mas a pressão de tentar resolver em um local turístico como esse, onde há muita atenção. Isso acaba influenciando uma investigação. Em muitos filmes, vemos o comandante de mais alta patente chegando e dizendo algo aos detetives. Na realidade, isso é algo que realmente acontece? Não, porque você não quer nenhuma influência externa conduzindo a investigação, com certeza. Olha, todo detetive e todo supervisor quer uma conclusão rápida, isso é certo. E eles vão chegar lá, mas você tenta não ceder a nenhuma influência externa que possa existir. A coisa boa é que, como você mencionou algumas vezes, Cris, é uma área isolada. Então, Chico, uma coisa que os detetives têm a seu favor é que provavelmente as mesmas pessoas estão lá todos os dias ou todo fim de semana, o que ajuda na investigação, porque eles vão conhecer a área, eles vão saber quem está lá o tempo todo, eles vão saber o que acontece em alguns barcos de festa. Isso auxiliará na investigação, pois muitos dos desconhecidos provavelmente se conhecem. Isso vai ajudar quando os detetives começarem a juntar as peças. Sim, e eu acho também, quero dizer, este é um clube de iate muito conhecido. Tenho certeza de que há câmeras de segurança por toda a parte, inclusive em alguns barcos, ao entrarem na marina. Vamos ver como isso se desenrola. É preciso ter paciência, pois é assim que essas coisas funcionam. Que mistério! Em Long Island, o detetive aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, Tom Smith, co-apresentador do podcast Gold Shields. É ótimo tê-lo aqui na Long Crime. Obrigado por estar conosco. É sempre um prazer, Chris. Obrigado novamente. É isso para o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal, no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.